a nós, ainda mais no que se diz respeito à questão do trabalho. Na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, aonde ele fala o seguinte, no versículo 7 do capítulo 3, que já é praticamente no final. Bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. Quem não quer trabalhar, também não deve comer. Mas por que Paulo, ele está falando isso para a comunidade dos Tessalonicenses? Porque eles estavam tão convictos, e realmente essa convicção que eles tinham, e nós devemos ter também, a convicção da vinda de Jesus, que Jesus já estava para chegar, porque Jesus ia chegar a qualquer momento. Ele não falou nem o dia e nem a hora que ele iria chegar. Então o que é que o povo fez? Então, já que Jesus vai chegar, não precisa ficar perdendo tanto tempo com o trabalho. É só deitar na rede e esperar o Senhor chegar. Aí Paulo agora está puxando a orelha deles. Está dizendo, olha, vocês estão entrando na ociosidade, vocês estão ficando preguiçosos. Vocês estão aguardando Jesus na preguiça, sem trabalhar. Está certo que ele pode chegar a qualquer momento, mas não vamos ficar sem o trabalho. Porque o trabalho dignifica o homem, né? Interessante que lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 15... diz que Deus, ele criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden e pediu que o homem cultivasse a terra e guardar, e que os homens pudessem guardar também a terra. Cultivar e guardar, tomar conta dos animais e tudo. Isso é um trabalho. Com a entrada do pecado, aí Deus agora, como que lançou uma repreensão no homem, dizendo, agora vocês vão ter que trabalhar para conquistar a vida de vocês. Então o trabalho é importante. E nós cristãos precisamos ser exemplos de pessoas que trabalham. Mas aqui tem uma coisa importante. Tomem cuidado para não se tornarem escravos do trabalho. São Bento, ele equilibra bem a coisa, né? Trabalho e oração. E não é tanto fazer do trabalho a oração, porque às vezes tem cristãos que fazem do trabalho a oração. Nós podemos fazer do trabalho a oração também. Mas só que na cabeça de São Bento está trabalho, oração. Se vocês forem ver os beneditinos, vocês vão ver. Eles trabalham, depois eles param, vão rezar. Depois que eles acabam de rezar, eles voltam para o trabalho de novo. E assim durante o dia inteiro, porque nós precisamos ter também essas paradas diante de Deus. Senão nós vamos entrando num ativismo muito grande. E por causa disso vamos nos tornando escravos do trabalho. Trabalho e oração. Os santos padres, eles também nos ensinavam a seguinte coisa. Como fazer do trabalho a oração? Então eles diziam o seguinte. Vocês chegam de manhã bem cedo. Peguem o livro da Sagrada Escritura, o Evangelho. Faça uma meditação da palavra de Deus durante 1 hora. Olha, 1 hora. Porque precisa se começar o dia com Deus, né? E depois de feita a meditação da palavra, quando for ao trabalho, de vez em quando, ao trabalhar, o fruto daquela meditação traga o coração novamente. Então está trabalhando, está fazendo as coisas,
E enquanto se faz as coisas, leva à mente aquela palavra que você meditou durante a manhã. E volta a trabalhar de novo. Não é que vai parar de trabalhar, mas de vez em quando traz à mente. Isso é trabalhar e rezar. Não é eu me enfiar no trabalho e dizer que eu estou rezando. Me enfiar e dizer no trabalho, e dizer que eu estou no trabalho, eu estou rezando, sendo que eu não rezei mesmo, é só trabalho. A forma do cristão trabalhar é diferente e deverá ser sempre diferente. É sempre bom, no momento do trabalho, trazer uma ejaculatória. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus, eu confio em vós. Durante o trabalho, está vendo? A gente está trabalhando, mas o nosso coração também está em Deus. É possível fazer isso. Senão nós vamos nos tornar escravos do trabalho. Depois tem a paradinha. Nas paradas normais, terminou, chegou o final do dia, agora é o momento também de parar um pouco para rezar, fazer uma meditação durante a noite antes de dormir. Entregando e agradecendo a Deus pelo dia que passou. E colocar os propósitos para o dia seguinte. Mas engraçado, hoje nós vivemos numa sociedade onde tem tanto desemprego, né? É muito desemprego. Às vezes eu estou falando até aqui de trabalho, o pessoal está, mas eu não trabalho. Mas, gente, existe uma coisa também, existem classificações de trabalho. Existe o trabalho para aqueles que fizeram faculdades, para aqueles que fizeram um curso técnico e para aqueles que não estudaram. Mas trabalho é trabalho. Na verdade, não deveria se ter uma classificação de trabalho. Agora, vocês sabiam que tem pessoas que estão desempregadas? Simplesmente porque elas não querem fazer um trabalho mais simples? Aí fica na ociosidade. Não, porque eu fiz faculdade, eu não posso pegar numa enxada. Quem disse? Você tem mão? Por que não pegar na enxada enquanto não arruma o emprego? Enquanto o emprego do computador não vem, pega na enxada. Vai trabalhando com a enxada. É trabalho, é dignidade, dignifica o homem. Agora tem muito homem aí depressivo dentro de casa, porque ele abre os classificados de trabalho lá, e às vezes tem um trabalho simples, e diz, esse daí eu não pego. Jesus era carpinteiro, Paulo, fabricante de tendas. Teve um dia que um rapaz veio conversar comigo, que ele estava depressivo, numa grande depressão, porque estava desempregado, porque ele tinha um cargo alto, ganhava muito. Interessante até que ele disse para a namorada dele um dia assim, olha, se um dia eu perder meu emprego, eu trabalho até, se for preciso, varrendo rua. Perdeu o emprego. E agora estava na depressão porque ele varreu rua. Eu olhei para ele e ele estava assim, né? Naquele estado de depressão. E por não estar trabalhando, estava fazendo um monte de besteira, porque a mente desocupada é a oficina do demônio. Aí teve um momento que eu olhei para ele e disse assim, olha, eu não tenho pena de você não, meu amigo. Você está pensando que eu tenho pena de você? Eu não tenho não, porque você também foi lavado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Jesus também morreu na cruz por você. Agora, será que você não estaria precisando estar varrendo a rua então, não? Enquanto o computador não vem? Porque a gente vive numa sociedade capitalista. Imagine uma pessoa que estudou varrendo uma rua. É preferir ficar em casa depressivo, esperando Jesus voltar, né? Eu digo para alguns que estão desempregados por aí,
Será que não está na hora de você levantar dessa rede, dessa cama, abrir a janela, um dia lindo desse, respirar bem fundo, e enquanto você não consegue um emprego que você iria ganhar mais de 6.000 reais, você começar pelo pequeno? Porque muitos começaram a se tornaram grandes do pequeno, mas a pessoa já quer começar do grande. É colocar o diploma e já quer começar lá em cima. Por que não ir? E enquanto varre a rua, procura no classificado aquele que você quer, mas parado não dá para ficar, gente. Emprego tem. Agora, não tem aquele que eu quero. Aí eu fico dentro de casa depressivo. O trabalho dignifica o homem. Bem, já puxei a orelha dos desempregados. Agora eu quero falar também para os patrões. Por favor, cuidem dos seus funcionários como seres humanos, pelo amor de Deus, viu? Não são animais que estão trabalhando com vocês, não. Eu sei que tem os preguiçosos, mas vamos trabalhar e vamos agir com as pessoas como seres humanos. Uma cobrança, às vezes uma exigência, não sabe nem o que a pessoa está vivendo. E cobra, e não quer nem saber. Aí põe a pessoa numa situação que às vezes a pessoa está até doente. Aí cobra porque não chegou na hora, porque diz por causa daquilo. Eu sei que tem preguiçosos. Os preguiçosos precisam ser tratados mesmo com firmeza. Mas procure ver também a pessoa. Tem gente por aí que já acorda com medo de ir trabalhar porque vai encontrar a jararaca lá. Que vai pisar na pessoa e fica ali, olha. Tem uns chefes por aí que Deus me livre. Fica ali na cobrança toda hora, ó. Até 5 minutos que a pessoa chegou, antes ou depois, né? Já. Pelo amor de Deus, gente. Vamos cuidar da pessoa como seres humanos. Tem gente que quer mostrar os seus medalhões, né? Os grandes superintendentes da vida. Agora eu sou superintendente. Vem cá, meus escravos, agora. E começa a pisar. Aí o trabalho, em vez de se tornar um lugar digno, se torna um inferno. Mas o trabalho também é um lugar de santificação. É lá que a gente se santifica, é no trabalho. Não tem outro lugar para se santificar, não. Mas pelo amor de Deus, aqueles que são os chefes, trate os seus funcionários como se você fosse o funcionário dele um dia e desejaria que fosse dessa forma. Quero falar também para os doentes. Pelo amor de Deus, doentes. Tem gente que não está trabalhando porque está doente. Pelo amor de Deus, ofereça agora a doença sua a Deus. Ofereça pela sua família. É um momento de dar uma parada, porque Deus também para. O doente é assim. Aí fica o doente lá, querendo fazer o que não pode mais. Isso é escravidão. E o médico diz, por favor, fique 3 dias parado. É para recuperar e para voltar a trabalhar novamente. Mas não sabe nem viver. A espiritualidade da doença é uma espiritualidade a doença. Como eu já falei aqui uma vez, o abandono. Realmente eu dependo de Deus, é Deus que faz tudo. Senhor, me ofereço. Deita na cruz como Jesus deitou. Aí uma preocupação constante, porque estão achando que eu sou preguiçoso. Você está doente, você não é preguiçoso não, você está doente. E o médico já pediu descanso, fica 3 dias, 4 dias em casa. Aproveita para rezar. Não tem tempo para rezar, porque trabalha demais, né? Por que não reza agora? Com tanta depressão que está aí.
Tem pessoas que estão depressivas e não têm força